Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando aqui no canal Hora Teológica com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deus possa abençoar cada um. E voltamos aqui para agradecer a cada um que tem fortalecido o nosso canal, dando aquela força e continuando, né, irmãos? Dando aquele like, aquela curtida no canal, reforçando tanto aqueles que estão chegando novos no canal, quanto aqueles que já nos acompanham já de uma longa data. Continua compartilhando, alavancando esse canal para que o canal venha a ser visto pelo YouTube como relevante e importante para vocês. Se ele tem alguma importância e relevância, continua dando aquela força para o canal não parar. E aciona o sininho das notificações, ok? Vamos para a dica de hoje. A dica é essa aqui, ó. A Fé Cristã, do Thomas Watson. É praticamente aqui para quem gosta dos puritanos e quem conhece aqui a questão da fé reformada. Se quem não conhece esse livro, irmãos, eu pude pesquisar rapidamente, esse livro aqui ele é considerado também uma teologia sistemática, tá? É uma teologia sistemática reformada, né, no caso puritana, porque ele vai falar justamente, vai abarcar os temas aqui da teologia sistemática que nós conhecemos, cristologia, no caso a doutrina de Deus, a doutrina da Trindade, entre outros. Esse livro aqui é da editora Cultura Cristã, tá? Esse aqui é um livro, é um clássico. Vou mostrar para vocês aqui praticamente a número de páginas. Ele tem aplicações e tudo mais. Nossa. É um livro assim muito rico de informações. Vou botar aqui 360 páginas, 361 páginas. Vou mostrar para vocês aqui o sumário. Vamos ser bastante breve, tem algumas coisas interessantes aqui. Olha o sumário dele aqui. Não dá para falar tudo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Quem quiser pegando aqui, ó, pausando o vídeo, olhando com calma, ok? Vamos lá para a segunda parte. Para quem quer entender sobre teologia sistemática, é um livro praticamente assim, completo, na visão do Thomas Watson. Quem conhece sabe que ele é um autor que tem algumas expressões belíssimas. Aqui, ó, outra página. Tá. Então vamos lá. Separei algumas coisas aqui interessantes. Quando ele vai falar sobre os atributos de Deus. A página 108, ele vai falar sobre a santidade de Deus. Olha só que coisa, irmãos. O que é a santidade de Deus? No caso, ele vai falar a santidade de Deus nos eleitos. Esta aplicação nos leva a uma pergunta. Se devemos ser como Deus em santidade, o que consiste nossa santidade? Ele vai dizer aqui, nossa santidade consiste também em nossa sujeição à vontade de Deus. Assim como a natureza de Deus é o padrão de santidade, assim sua vontade é a regra de santidade. A nossa santidade tem relevo quando fazemos sua vontade, Atos 13:22. E quando suportamos sua vontade, Miqueias 7:9. Ou seja, quando o que ele sabiamente nos aflige de bom grado, nós o sofremos. Nossa grande perspectiva deveria ser nos assemelhar a Deus em santidade. O que ele está querendo dizer aqui? Você quer conhecer um cristão autêntico? É pela santidade. E aí vem aquele erro, aquele equívoco de muitas pessoas, às vezes, né, avaliarem as pessoas por causa dos dons que ela possui. Dons, praticamente, irmão, tem algumas pessoas que pensam, mas eu não tenho dons. Todo salvo, ele possui dons. Visíveis ou não, ele possui dons sobrenaturais. E o grande problema é que as pessoas dão muita ênfase, né, a dons sobrenaturais, e muitas vezes até em detrimento da sua própria santidade, porque o que caracteriza o verdadeiro cristão não são os dons, nós sabemos muito bem que são os frutos. E para conhecer um verdadeiro cristão através dos frutos, é principalmente através da santidade, onde o cristão se assemelha mais a Deus, aonde? A sua conduta, o seu testemunho. Por isso não adianta nada falar, eu sou uma pessoa agradável, eu faço boas obras, sou amável, estou sempre na igreja, eu sempre oro para os irmãos, mas isso não caracteriza realmente a fidelidade, a santidade integral de um cristão. Então ele vai falar assim, o que vai assemelhar realmente a Deus, a santidade, é a sua vida diária, aquilo que Deus conhece no seu coração, que se assemelha a Deus no seu interior, a sua santificação. Não é aquilo que ele exterioriza, o que ele fala, né? E nem às vezes, olha só que interessante, que ele vai dizer aqui, nem às vezes até o que a gente faz, vamos dizer assim, faz em questão que os outros vejam, mas assim o que a gente faz interiormente, o que brota do nosso coração, aquilo que Deus veja.
Isso que é o mais importante e isso que se assemelha a Deus. É muito interessante. Outra parte aqui muito importante que a gente não pode esquecer é a questão de alguns atributos que às vezes alguns posicionamentos têm sido um tanto extremados, né, no conhecimento de Deus. Eu digo isso aqui na questão da justiça de Deus. Olha o que Thomas Watson vai falar aqui. Justiça de Deus. Deixa eu ver. Justiça significa que dar cada um o que merece. A justiça de Deus é a retidão da sua natureza, aquilo pela qual ele faz o que é reto e de igual medida. Ele não julgará ao homem segundo as suas obras. Provérbios 24:12. Deus é um juiz imparcial. Ele julga a causa. Os homens geralmente julgam a pessoa, mas não a causa. Isso não é justiça, mas malícia, né? Descerei e verei se de fato os que têm praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Gênesis 18:21. Olha só que coisa, irmãos. Muitas das vezes, gente, eu tenho ouvido muito aí pessoal no debate, acalorado na internet e tal, e as pessoas, muitas das vezes eu tenho visto que têm aliado a justiça de Deus à sua ira. Completamente errado, gente. A ira de Deus, ela manifesta a justiça, mas não significa que isso como sendo o fator principal que representa a justiça de Deus. A justiça de Deus, como está dizendo aqui na Bíblia, ela é imparcial. Ou seja, Deus dá o decreto à sua justa medida onde devemos andar, correto? Então, a partir do momento que o homem anda na sua retidão, ele não vai sofrer da sua justiça. Ou seja, da ira que vai representar a justiça de Deus. A justiça é andar nos seus mandamentos, andar nos seus estatutos, nos seus caminhos que Deus já preordenou para aqueles que são salvos. Ou seja, para a humanidade. Porque o salvo, praticamente, ele é transformado, ele consegue andar, mesmo com dificuldade, dentro do mandamento de Deus. Agora, a partir do momento que o homem sai dessa régua preordenada de Deus, ele vai cair na desobediência. E aí a justiça de Deus se manifesta, né? E é muito interessante que tudo que muitas pessoas levam por aí, que a justiça de Deus é a ira, o juízo. Irmãos, só é manifestada a justiça de Deus em forma de ira para a desobediência, porque a justiça de Deus ela não é representada somente por calamidade, pelo mal que Deus envia. A justiça de Deus é retributiva tanto para bons quanto para maus. Isso vai depender da condição que você se coloca diante de Deus para que essa justiça se manifeste como? Ou bem ou mal. Então, assim, ele vai abarcar essa situação aqui muito, muito interessante. E às vezes a gente tem uma visão errônea dos atributos de Deus. E às vezes a gente fala, nós conhecemos a Deus. Não, às vezes nós nos equivocamos da forma de como olhamos, de que aspecto nós vemos Deus. E se a gente fala assim, a justiça de Deus está atrelada somente à sua ira, então a gente coloca Deus sempre como um Deus vingativo, um Deus vingador, um Deus tirano, carrasco, e não é dessa forma. Porque a justiça em forma de ira só vem em questão de desobediência. Porque pela nossa obediência, a justiça de Deus é a sua graça, a sua bênção, né? Tudo aquilo que é prometido aos salvos, aos seus filhos. Então, irmãos, olha só, é um livro belíssimo, vai falar sobre todos os atributos de Deus aqui. Ele vai falar sobre trindade, vai falar sobre escatologia, doutrina das últimas coisas, qual a questão da perspectiva do cristão em relação à sua morte, o que o cristão pensa em relação à sua morte, como ele vê isso. Então, assim, é um livro riquíssimo, sem contar também, irmão, que essa obra aqui, ele vai dizer aqui, ó, estudos baseados no breve catecismo de Westminster, tá? Baseados, mas isso com a visão do autor. Aqui, ó, o clássico da obra A Body of Divinity, né? O Corpo da Divindade. Tem até vídeo no YouTube aqui falando sobre isso. Tá bom, irmãos? Esse livro aqui é um clássico do Thomas Watson. Quem não conhece, eu vou deixar depois abaixo o link na descrição aí, algumas opções para os irmãos adquirirem, ok? Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.